E aí, pessoal, estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre as condições de surgimento do sujeito moderno e queria começar dizendo que cada aula é um recorte, isso aqui são só pistas para o pensamento, pistas para uma investigação. Então, o que se exige de nós, enquanto eternos estudantes, eu e vocês aqui compartilhando essa condição de estudantes também, embora eu esteja aqui enquanto professor também, é uma postura ativa, autônoma e crítica. Essa postura pode nos levar para lugares que a gente ainda não imaginou, lugares de pensamento, descobrimento, invenção. Então, aqui a gente não vai dar conta de todas as possibilidades do pensamento, mas a gente vai abrir caminhos, trazer pistas, sugestões para seguir pensando e investigando. E sobre o surgimento do sujeito moderno, a gente vai ainda trazer alguns pontos, que são pontos também que estão no recorte do livro lá do professor Danilo Marcondes, sobre a iniciação à história da filosofia. Mas o que a gente está investigando aqui tem a ver com a própria natureza do conhecimento, o que é o ato de conhecer. Então, a gente está aqui num ato reflexivo, dando uma volta do pensamento sobre o próprio pensamento, tentando conhecer o conhecimento, a teoria do conhecimento, a epistemologia, os estudos no campo das ciências e dos saberes, trazem muito para nós, podem nos ensinar muito, inclusive sobre que tipo de sujeitos nós somos, que tipo de sujeito é esse que é chamado de sujeito de conhecimento, que reúne nele condições de conhecer. E aí a gente está aqui para pensar a nossa própria atualidade em comparação com a história, em comparação com o que a gente já não é mais, né? O que já fomos, o que somos agora e no que estamos nos tornando. Então a gente também está perguntando qual é o valor, qual é o lugar das ciências e dos outros tipos de saber hoje. Por que a gente considera alguns saberes científicos e outros saberes como não científicos? A partir de que momento a astronomia passa a ter um estatuto propriamente científico e a astrologia deixa de ter esse valor de cientificidade? E além disso, né, para além de um saber ser considerado ou não científico, o valor dele continua permanecendo, continua existindo, né? Então, como é que a gente reconhece uma pluralidade de saberes e não mais necessariamente uma hierarquia de saberes, né? O que é ciência é o propriamente verdadeiro e tudo aquilo que cai do lado de fora daquilo que é ciência vai ser considerado menos verdadeiro, falso, mentiroso. Será que é essa a repartição que a gente quer? E isso é muito delicado hoje, porque a gente também tem um contexto de negação da ciência, de desvalorização em vários sentidos do que é a ciência e do investimento na ciência. Então, a gente está aqui pensando a nossa atualidade a partir dessa complexidade, e é por isso que a gente faz essa volta também no tempo, lá para o século XV, XVI da nossa era, e também tem a ver com uma viagem no espaço, né, na geografia. A gente está pensando muito essa história do sujeito moderno, da ciência moderna, a partir do que a gente entende por Europa, a partir dos valores e rupturas e revoluções que ocorreram no âmbito também da Europa e daquilo que a Europa levou para outros contextos. Então, a gente está pensando aqui, ao mesmo tempo, com a filosofia, com a história e com a geografia, sempre num esforço de localizar os nossos saberes, sempre num esforço de reconhecer quais os nossos lugares de fala e de escuta, de que lugar que eu estou pensando, de que lugar que eu estou sentindo e agindo, como é que eu vejo e enxergo o mundo. É importante pensar nos critérios utilizados para pensar o mundo, ter esse momento também de reflexão, entendendo que a gente sempre parte de um lugar também, de lugares sociais, que a gente ocupa lugares na sociedade e que isso afeta também nossa forma de conhecer. Então, aqui também tem filosofia, história, geografia, sociologia, várias ciências, vários saberes cooperando para a gente tentar compreender e investigar o que é o conhecimento, o que é o processo de conhecer. A gente está falando do surgimento, do nascimento, da emergência de um tipo novo de sujeito, novo até então. Então, a gente tenta recuperar rupturas, crises da história, e nesses momentos de transição é que a gente consegue ver o surgimento
de coisas novas, de um tipo novo de subjetividade, e entender que esse sujeito de conhecimento da ciência e da civilização modernas, ele é um tipo de sujeito que tem a ver com certas condições que estão até para além dele, né? Ele mesmo já é o efeito, a consequência de uma fabricação muito mais ampla, uma fabricação social, geográfica, histórica, enfim, muito mais ampla. E a gente pode pensar, né, qual é o estatuto desse sujeito de conhecimento, quais seus atributos e qualidades, por que que o sujeito, a partir disso que se chama modernidade, da invenção da ciência moderna, passa a reunir nele as condições do conhecer, sem necessariamente precisar apelar para um outro tipo de ser, talvez maior que ele, a figura de Deus, por exemplo. Então tem aí um processo de localização no próprio sujeito dessas condições do conhecer, sem necessariamente mais remeter a um texto sagrado, talvez. E aí a gente pensar, né, se a gente é moderno ainda, a gente ainda é esse tipo de sujeito que é declaradamente autônomo, autossuficiente, que tem ali uma capacidade nele mesmo de conhecer e que é, de certa maneira, independente de outros, né? O que é esse sujeito dito autônomo? É um sujeito isolado, fragmentado? É, não sei, temos que pensar, né? Vem algo depois da modernidade? Será que a modernidade ela começa e termina num certo tempo da história e depois vem uma outra coisa que supera a modernidade ou então tenta levar o seu projeto, suas promessas de realização do ser humano através da razão e da tecnologia? Será que isso que vem depois da modernidade, uma suposta pós-modernidade, mantém aquelas promessas ou tenta quebrar com aquelas promessas da modernidade? Enfim, muita coisa para a gente pensar, são pistas, né? E para pensar as condições do surgimento do sujeito moderno, e eu já estou chamando aqui no meu recorte de um sujeito moderno colonial, é importante entender, né, como é que o capitalismo, a colonização, a escravização, essa expansão colonial a partir dos séculos XV, XVI, XVII, da Europa para outros pedaços do mundo, vai reconfigurando esse mundo, né? Vale lembrar que África e Ásia tinham saberes e ciências e artes muito desenvolvidas já na época que a gente chama de Idade Média, que a Idade Média europeia é um espaço também de muitos saberes, mas a partir ali do século XVI e XVII, a Revolução Científica também traz uma série de novas tecnologias, e essas tecnologias também influenciam nesse desenvolvimento desse tipo de sujeito dito moderno colonial. O contexto, então, do capitalismo, da vida densa nas cidades, uma vida cada vez mais aglomerada, né? Tudo isso vai demandando da sociedade novas formas de viver, novos objetos de conhecimento vão surgindo e novos métodos para lidar com esses novos objetos de conhecimento também vão ter que ser inventados. A gente também vê ali nessa transição do feudalismo para o capitalismo, do que se chama de Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento, né? A Renascença, sobretudo ali na Itália, com um novo humanismo ali, com as artes, as ciências e as letras despontando, né? Um novo papel do artista, do cientista, do pensador, que reúne em si um monte de qualidades ao mesmo tempo, que pensa as ciências para além de fronteiras ainda disciplinares que vão surgir depois, já a partir do século XVIII e XIX, que vão se estabelecer, né, com as ciências humanas, as ciências exatas, uma repartição dos saberes que a gente tem até hoje na escola, né, nos saberes das disciplinas de cada matéria. Um outro ponto importante também para a filosofia é a recuperação do ceticismo antigo, a ideia de skepsis, a ideia do grego, né? Skepsis tem a ver com a ideia de uma postura investigativa, a ideia de investigar e de não se dar por satisfeito com a certeza, a verdade, o dogma. Isso também vai ser um ponto muito importante, até mesmo para o pensador René Descartes, que não é um pensador cético, mas que faz um uso desse ceticismo, da dúvida cética, para poder estabelecer a filosofia que ele quer e o caminho firme e seguro nas ciências. A gente vai ainda estudar juntos o René Descartes. Um outro elemento importante de transformação da sociedade tem a ver com a prensa de Gutenberg,
uma tecnologia de cópia de textos, que vai, então, tirar da mão dos copistas ali ligados ainda aos monastérios, à Igreja Católica, os copistas que tinham esse domínio ali, esse monopólio da tradução dos textos. O Martinho Lutero era também um sacerdote católico, e aí ele vai denunciar questões que ele via como problemáticas na política da Igreja Católica e na própria teologia, na própria forma de interpretar a Bíblia. E a partir aí dessa tecnologia da cópia, da prensa, da reprodução do texto em larga escala, a tradução que o Lutero faz também vai poder ser distribuída, né? Então a Reforma Protestante tem um efeito aí direto sobre a subjetividade naquele momento do povo germânico. Aqui já encerrando, né, a nossa breve intervenção, breves pistas, né, do conhecimento aqui, pensar essa relação, né, entre uma tecnologia como a prensa de Gutenberg e uma reviravolta no interior da própria Igreja Católica Apostólica Romana, que é a ICAR, né, que vai gerar uma fragmentação daquela verdade única e vai, de alguma forma, democratizar esse acesso ao conhecimento do texto bíblico para diferentes contextos ali, as famílias, as pessoas que já tinham acesso ao letramento e, enfim, a reprodução de uma verdade para além de um monopólio, né? Qual o poder disso hoje, inclusive? Qual o papel hoje dos memes, da nossa velocidade das redes digitais na produção de novos tipos de sujeito? Então, pensar que tipo de sujeito nós somos hoje a partir das nossas tecnologias hoje de reprodução da imagem e do som. Então, a gente está pensando, ao mesmo tempo, processos lá do século XV, XVI, XVII, e processos que estão acontecendo agora, no século XXI, na nossa nova escola online, híbrida, etc. É isso, fica aí a pista, essas sugestões de investigação e atentos para o fato de que isso daqui é só um recorte e de que cada um vai fazer com esse material aquilo que entender que é melhor, né? Então a sugestão é organizar os estudos, organizar as leituras e fazer bom uso dos materiais que chegam até nós. É isso. Obrigado aí pela atenção de vocês.